ver mais informações a respeito deste canal, não se esqueça de se inscrever e clicar no sino para que sejam ativadas as notificações. Graça e paz, meus irmãos. Boa tarde a todos. Mais uma vez nós estamos aqui para ler as Escrituras e para tirar algumas lições para as nossas vidas. Neste momento eu queria meditar com vocês no Salmo 32. Eu vou estar usando como ferramenta aqui um grande presente que eu ganhei, um presente muito valioso para a minha vida, presente que eu ganhei da Silmara, onde é este livro aqui, Os Tesouros de Davi, de Charles Haddon Spurgeon, mais conhecido como o Príncipe dos Pregadores. E neste livro ele já conta um pouquinho de Lutero, que certa vez alguns dos amigos de Lutero perguntaram qual dos salmos era o melhor. E Lutero respondeu: Salmo 32, Salmo 51, o Salmo 130 e o Salmo 143. Devido a quê? Porque esses salmos, todos eles ensinam sobre o perdão dos pecados, o perdão de nossos pecados. E saber disso é o que nos traz grande alegria, saber que os nossos pecados são perdoados. É o que nós podemos aprender nesse Salmo 32, que é um salmo de Davi. Abra no Salmo 32, nós estaremos fazendo a leitura e depois fazendo uma interpretação, não muito profunda, porque nós não temos muito tempo, mas uma interpretação onde nós podemos tirar algumas lições para as nossas vidas. Amém? Vamos fazer a leitura. Eu vou estar fazendo a leitura na NVI. Diz assim: Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribuiu culpa e quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões. E tu perdoastes a culpa do meu pecado. 6. Portanto, que todos que são fiéis orem a ti, enquanto podes ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não o atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei, o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não seja como um cavalo ou um burro que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freio e rédeas. Caso contrário, não obedece. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegre-se no Senhor, exultem, vocês que são justos, cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Esse é um salmo, é um poema de Davi, onde ele começa bem-aventurado, felizes são aqueles que têm uma vida de oração, que encontraram a alegria de terem orado a Deus e confessados os seus pecados. Que no verso 1 ao verso 2, o salmista ele declara a alegria de ter orado e confessado os seus pecados. Ele diz: bem-aventurado, felizes são aqueles que têm as suas transgressões perdoadas. Como é agradável, como é saber que nós somos perdoados quando falhamos com alguém. E principalmente, como é feliz aquele que sabe que teve as suas transgressões, seus pecados, as suas falhas perdoadas por Deus. E nós não sofreremos mais o castigo eterno, a condenação eterna, mas nós teremos momento com o nosso Senhor lá nos céus, porque nossos pecados, nossas transgressões
foram todas perdoadas. E isso, essa consciência de saber que nossos pecados foram perdoados, não há alegria maior. Não há algo que nós podemos trocar de saber que todos os nossos pecados foram pagos em Cristo Jesus. Do verso 3 ao verso 4, ele fala da dor. Ele fala da dor daquele que vive escondendo os seus pecados, que não confessaram os seus pecados ainda, da grande prisão, do grande peso daqueles que não confessam os seus pecados, daquele que tem alguma falha contra o seu irmão, daquele que disse algo que não deveria ter dito e não confessou, não pediu perdão, daquele que, como Davi, cometeu um grande pecado e tentou esconder do seu povo, e tentou esconder da sua família, e tentou esconder de Deus. E Deus não dá para esconder pecado. E é por isso que nós sentimos um peso tão grande em nossa consciência. Não conseguimos dormir à noite, porque o pecado ele nos tira a paz. O pecado ele nos oprime. O pecado ele vem para nos matar e correr toda a nossa alma. Como diz o salmista no versículo 3, versículo 4. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Meu corpo definhava, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Dia e noite a mão de Deus pesava sobre ele, a consciência pesava nele, ele não conseguia dormir porque sabia que ele tinha errado e o que ele precisava fazer era se levantar, dobrar o seu joelho e confessar diante de Deus todas as suas culpas, todos os seus erros, todas as suas transgressões, todos os seus males. Versículo 5. Então eu reconheci que diante de ti o meu pecado e não encobrir as minhas culpas. Eu não encobri, eu não cansei de esconder. E eu disse, confessarei as minhas transgressões e tu perdoastes. A culpa, todo aquele peso, toda a culpa dos seus erros, Cristo perdoou. Ele perdoou a culpa do nosso pecado. Vem então a grande chamada de Davi, no verso 6. Algo que chama a tua atenção. Portanto, todos que são santos, todos que são fiéis, orem a ti. Se você é santo, se você é fiel, santo é aquele que foi separado. Deus, como diz o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 4, Ele nos elegeu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. O salmista Davi vai dizer aqui que todos os santos oram a ti. Todos oram ao Senhor. E o salmista diz, enquanto pode ser encontrado. Nós temos que orar ao Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não atingirão. Quando as muitas águas... Quando o fogo se levantar, o fogo pode ser apagado com água. Mas quando as muitas águas se levantam, e ela tem uma força enorme, nada pode impedi-la. Mas aqui diz a proteção do Senhor. Quando as muitas águas se levantarem, elas não atingirão. E o versículo 7 vai dizer o motivo disso. Porque tu és meu abrigo, tu é quem me guarda, tu é aquele que me protege. O Senhor é aquele que te guarda. O Senhor é aquele que te livra. Tu me preservas das angústias e me cercarás de canções de livramento. Olha que coisa maravilhosa. Ele me livra, me preservará das angústias e me cercará de canções de livramento. Você terá canções nos seus lábios de livramento do que Deus tem feito na sua vida. E diz versículo 8 que Deus vai fazer conosco. Eu instruirei, Ele vai nos instruir. Ele vai nos ensinar, ensinarei o caminho que deve seguir. E ainda, eu aconselharei e cuidarei de vocês. Olha o que Deus vai fazer. Ele vai nos instruir, Ele vai nos ensinar, Ele vai nos aconselhar. Mas para isso Ele diz, não sejam como cavalo ou burro. Fazendo o quê? Que não tem entendimento. Que fazem as coisas sem entendimento. Mas precisam ser controlados com freio e com rédeas. Caso contrário, não obedecem. Eles não obedecem. Esses são considerados como cavalo ou burros.
precisam ser controlados como rédeas. Muitas são as dores dos ímpios. Os ímpios vão sofrer grandemente. Mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Quem será protegido pelo Senhor? Aqueles que nele confiam. E o que vai proteger? A bondade de Deus. A bondade de Deus é aquele que nos sustenta. E por último, o versículo 11 diz: alegre-se no Senhor. Exultem, é uma ordem, é um mandamento. Vocês que são justos, cantem de alegria a todos vocês que são retos de coração. Aqueles que tiveram seus pecados perdoados. Aqueles que oraram a Deus. Enquanto você estiver escondendo o seu pecado, enquanto você estiver encobrindo o seu pecado, você não vai conseguir dormir à noite, você vai sentir um peso muito grande, Deus vai pesar a mão sobre nós e será um peso insuportável. Mas quando nós dobramos nosso joelho e pedimos a Deus misericórdia, nós temos nossos pecados perdoados. Eu queria terminar este momento aqui fazendo a leitura dos tesouros de Davi, uma citação, onde ele diz que Deus é o nosso abrigo, mas Ele só é abrigo para aqueles que vão até Ele para se proteger. Ele é o abrigo, mas Ele só é abrigo para aqueles que estão debaixo dele, debaixo da proteção de Deus. Ele vai dizer assim, a citação aqui de Spurgeon vai dizer assim: se Cristo é o bálsamo de Gileade, aplique então o remédio. Se Ele é o médico, vá até Ele. Se Ele é a pérola de grande valor, venda tudo o que você tem e a compre. Se Ele é o esconderijo, corra para Ele. E ganhe segurança, e não haverá alegria genuína e paz na mente, até que Ele seja seu esconderijo. Quer paz na mente? Quer alegria? Quer esconderijo? Corra para o abrigo. Vá até o médico. Precisa da cura? Aplique o bálsamo de Gileade, que é o nosso Senhor. Se você precisa achar se Ele é a pérola, se Ele é a pérola de grande valor, venda tudo que tem e a compre. Deixe tudo que tem aos pés da cruz e vá até Cristo. Vamos orar, vamos pedir perdão de nossos pecados, porque aqueles que encontram perdão dos seus pecados são felizes, são bem-aventurados. Senhor, nosso Deus e Pai querido, aquele a quem perdoa, aquele a quem guarda, aquele que é o médico dos médicos, é o nosso abrigo, socorro bem presente na hora da tribulação, na hora da angústia. Como são felizes, ó Deus, aqueles que encontram o perdão dos seus pecados, sabendo que Cristo Jesus pagou a culpa e nos tirou o peso, que o pecado estava sobre nós. Ele nos tirou, Senhor, do poder do pecado e nos deu uma nova vida agora de santificação, uma vida de pessoas que não querem mais encobrir os seus pecados, encobrir os seus erros, mas que encontram na oração um lugar de refúgio, um lugar onde podem confessar os seus pecados ao Senhor e encontrar o alívio, a paz e o perdão de todos os nossos erros, porque somente em Ti, Senhor, nós somos considerados santos. Assim como o apóstolo Paulo disse, Ele nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis nele, em Jesus Cristo. Temos que ser santos, mas só somos santos se estivermos com a nossa vida em Cristo Jesus. Perdoa o pecado da nossa nação, o pecado da nossa cidade, o pecado da nossa família e os nossos pecados. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, cada dia mais e mais, em nome de Jesus. Amém. Ficamos por aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e próxima vez teremos mais essa leitura e essa interpretação do texto. Que Deus possa estar edificando a sua vida por esses vídeos. Até mais, Deus abençoe.